Beleza. Então, vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre equações diferenciais lineares, né? Nas aulas passadas a gente desenvolveu resultados gerais para equações diferenciais, né? O teorema de existência, unicidade, comportamento das soluções maximais, etc. E hoje a gente vai se centrar numa classe especial e muito importante das equações diferenciais, que ela basicamente fornece, eu vou falar uma palavra aqui, mas que mais para frente a gente vai entender, né? Mas ela basicamente fornece a dinâmica de uma classe muito grande, né, de equações diferenciais. Você consegue estudar o comportamento de uma classe muito grande de equações diferenciais conhecendo o comportamento e basicamente as soluções das equações diferenciais lineares, né? Então, tendo como base essa ideia, né, a gente vai fazer um estudo mais detalhado das equações lineares, né? Bom, então, o que a gente entende por uma equação linear? Então, I aqui para mim vai ser um aberto, e A e B serão funções contínuas, onde A é uma função que assume valores no espaço de matrizes, tá? Então, isso aqui é uma função matricial. Para cada tzinho aqui, você vai ter um A de t que vai ser uma matriz, tá? E B é uma função vetorial, né? Pertence ao RD, a imagem. Então, uma equação linear, né, a gente vai chamar de equações lineares, as equações que são dadas dessa forma aqui, né? Observe que, em alguns lugares, você pode encontrar isso daqui como sendo uma equação afim, tá? Porque você tem esse termo constante aqui. Mas, em geral, isso daqui é conhecido por equação diferencial linear, e quando você não tem o termo afim, você não tem esse termo aqui que não multiplica o x, a equação linear é dita homogênea, tá? Então, isso daqui é também chamado de equação linear, apesar de ter esse termo b, tá? Então, a gente vai considerar essa equação linear, e o espaço dessa equação linear, o domínio dela, onde ela vai estar definida, vai ser I cartesiano URD, tá? Porque na dimensão espacial que você não tem absolutamente nenhuma restrição, está definida só uma multiplicação de matriz por vetor, né? Então você tem isso aqui definido em todo o RD. E o I aqui, claro, é o domínio de onde essas funções A de t e B de t, elas são definidas. Então, só para recordar a notação, o φ de t, t0, x0, que também vai denotar a solução maximal dessa equação diferencial, solução maximal pensando no parâmetro que parametriza a solução como sendo o t, né? E o t0, x0 aqui está indicando as condições iniciais, um ponto por onde essa solução está passando. Isso é, φ de t0, t0, x0 é igual a x0 para todo t0, x0 nu, tá? Então, o primeiro resultado que a gente demonstra para esse tipo de equações aqui é que o intervalo maximal de definição de qualquer solução maximal de uma equação linear coincide com o intervalo de definição dessa solução maximal, o intervalo de definição dessa equação, né? Ou seja, coincide com I, onde I é simplesmente o intervalo de definição de A de T e B de T. Ok? Ou seja, então a gente não tem nenhum tipo de restrição no intervalo de definição, né? Ele de fato coincide com todo o intervalo de definição da própria equação diferencial. Se A de t e B de t estiverem definidos em toda a reta real, então as soluções maximais também estarão definidas em toda a reta. Tá? É diferente de alguns exemplos que a gente discutiu aqui, por exemplo, o x' igual a x ao quadrado, né? X' igual a x ao quadrado, a hora que a gente olhava para as soluções dessa equação diferencial, as soluções tinham assíntotas verticais, né? Ou seja, eram basicamente barreiras que a solução não podia passar. Então, o ômega mais, dependendo da condição inicial, né, o ômega mais era finito.
apesar da equação ser autônoma, está definida para todo o t real, né? Então, aqui, para equações lineares, a gente não tem esse problema, porque dado o domínio de definição da minha equação linear, o domínio no tempo, as soluções também estão definidas em todo esse domínio, tá? Mostrar esse resultado aqui, e aqui a gente faz, né, uma primeira vez a gente faz uso de fato, tirando o exercício que eu deixei, né, é um teorema no qual a gente faz uso do lema de Grove para demonstrar esse tipo de, esse resultado, né, e a forma de se utilizar o teorema de Grove aqui é basicamente a receita como ele aparece nas suas aplicações, tá? Sempre aparece basicamente dessa forma, pelo menos aqui no curso. Ok, então vamos denotar o nosso intervalo aqui de definição da matriz A e da função B como sendo AB. Aqui para mim A e B, A pode eventualmente ser menos infinito e B infinito, ok? Então eu estou estabelecendo isso daqui. Eu vou considerar φ, né, definido de ômega menos ômega mais até RD, como sendo uma solução maximal de 1, uma solução maximal qualquer, tá? E o que eu quero demonstrar aqui é que ômega menos é igual a A e ômega mais é igual a B. É isso que eu quero demonstrar. Então, eu vou assumir, por absurdo, primeiramente, que ômega mais é estritamente menor que B. Tá? Como B pode assumir, por exemplo, só pensando um pouco aqui, né? B pode assumir o valor infinito, né? Então, aqui estou assumindo que ômega mais é finito. Tá? Porque ela é estritamente menor do que B, e B ou é finito ou é o infinito, tá? Então, dado um T0 dentro do intervalo maximal de definição, se eu chamo x0 igual a φ de T0, ok? Então, basicamente, o que eu estou falando é que esse φ de T aqui, né, esse cara aqui, ele coincide com o φ de T, T0 x0, tá? Ele é essa solução maximal, que ele passa por esse ponto. Então, dado T0 dentro do intervalo maximal de solução e x0 igual a φ de T0, a gente pode usar a caracterização integral de soluções de problema de Cauchy, né? Então, o φ de T é igual a x0 mais a integral de T até T0 da equação aplicada na solução, né? Então, a equação é A vezes x mais bt, então isso aqui vai ser A de S vezes φ de S mais B de S ds, ok? Então, aplicando a desigualdade triangular aqui, tanto já passando para dentro da integral, a gente já fez isso várias vezes, então isso daqui vai ser menor ou igual que x0, ok? Mais a integral de T0 a T do módulo de B de S, né? Então, primeiro eu divido aqui, daí eu já passo o módulo aqui para dentro, já passo aqui também e uso a linearidade da integral, né? Então, a gente tem essa primeira parcela aqui, que é x0 mais a integral do módulo de B de S, mais a integral de T0 a T desse produto aqui, do módulo da minha matriz, vezes a norma, aqui, a norma da minha matriz, vezes a norma do meu φ de S, ok? Então, aqui eu estou usando várias desigualdades aqui, inclusive de operadores lineares aplicados em vetores, aí que a gente também consegue aplicar essa desigualdade aqui. Então, observe o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, isso aqui está basicamente nos moldes do lema de Grove, né? Vamos olhar esse cara aqui, a gente tem um U de T menor ou igual que um alfa de T, mais a integral de um beta de S vezes U ds ds. Tá? Então, o que está aqui tem que aparecer aqui e aqui outras duas funções. Vamos olhar o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem essa função que aparece fora da integral. Ah, aqui aparece uma integral, não tem problema, porque o importante é a gente identificar quem é aquela função que multiplica a U. Tá? Então, cuidado para não enxergar mais parcelas dentro dessa integral quando estiver aplicando o lema de Grove. Aqui, ó, eu tenho beta. Aqui eu coloquei beta de T, mas seria beta de S aqui, né? O beta de S, que multiplica o φ de S, a norma do φ de S, e a norma do φ aparece aqui, tá? Então, esse cara aqui é o meu U. Aqui é o U de T, ele aparece aqui dentro também. Isso daqui eu vou chamar de beta, que é o que está multiplicando o U, então tem uma integral aqui. E tudo
O que não tiver aqui dentro eu vou chamar de alfa, né? Então, o que eu preciso? Quais eram as hipóteses, né? O beta, bom, alfa e beta são funções contínuas, definidas aqui em algum intervalo. O beta tem que ser positivo, ok? Maior ou igual que zero, né? E o U contínuo, e que satisfaz essa equação aqui. Beleza. Opa, aqui não. Vamos deixar aqui. Então, beta positivo, porque é uma norma. Aqui, isso daqui é contínuo em T, né? O U também é contínuo em T, beleza. Mas aqui eu tenho mais uma propriedade que eu posso usar o corolário ao invés do lema de fato de Grove, porque esse cara aqui, ó, é a integral de algo positivo. Então aqui eu tenho que essa função alfa de t aqui ela é crescente, né? Então sendo ela crescente, ó, vamos olhar aqui nas mesmas condições do lema de Grove, se alfa é crescente, então a gente consegue essa estimativa aqui que é melhor do que essa estimativa aqui. Enfim, é um pouco mais simples, né? Uma expressão mais reduzida. Então eu vou usar essa estimativa aqui do corolário do lema de Grove, né? Então o de t é menor ou igual que alfa vezes a exponencial da integral de beta. Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Φ de t, então, nosso U é menor ou igual que alfa de t vezes a exponencial de beta de t. Então, a alfa de t também é x0 mais a integral de b de s, que a gente tem aqui, vezes essa exponencial aqui, né, que seria a integral do beta, né, exponencial da integral de t0 a t, desse cara positivo. Essa integral aqui a gente consegue majorar, porque o alfa mais, ele é finito. Né? O alfa mais, ele é estritamente menor do que b, então ele é finito em particular. Né? Então eu consigo fazer com que toda essa expressão aqui seja menor ou igual, né? Como eu estou sempre integrando coisas positivas, do que a mesma expressão, só que trocando t por alfa mais. Tá? E esse número aqui, né? Esse cara aqui é um número finito. Tá? É um C aí que é um número finito. Então, basicamente, com o lema de Grove, o que a gente está conseguindo fazer aqui é limitar a norma da phi de t, tá? A norma da nossa solução. Então, a gente conseguiu essa limitação aqui. Tá, então, eu estou assumindo por absurdo, né, que ômega mais é estritamente menor do que b. Agora, vamos utilizar, né, o teorema do comportamento das soluções maximais para pegar um absurdo de fato. Né? Então, isso daqui é outra receita, né, que a gente sempre aplica para tentar estudar os extremos das soluções maximais. Né? A gente tenta delimitar, para mostrar, né, chegar no absurdo, a gente tenta limitar a solução aí, a curva, a solução T, φ de T, né, num compacto. Isso fornece um absurdo. Então, eu vou considerar o compacto dado por esse cara aqui, ó, T0 ômega mais, cartesiano, com fecho aqui da bola centrada em x0. Desculpa, aqui tem que ser a bola centrada em zero. Por quê? Porque eu estou limitando a norma do φ de t, né, e não a norma de φ de t menos x0. É isso aí. Então, a bola centrada em zero com raio C, né? Esse cara aqui está contido em U e... por que está contido em U, né? Porque T0 está no intervalo maximal de solução, então, em particular, ele está em I. Ômega mais é estritamente menor do que B. Então, todo esse compacto aqui, né, esse intervalo fechado, está em I também. Né? Agora, na variável espacial, eu tenho todo o meu RD. Né? Eu não tenho nenhum tipo de restrição ali. Então, esse cara aqui também tem RD. Logo, esse produto cartesiano está contido em U. Tá? Então, eu tenho um compacto dentro do meu domínio que satisfaz essa propriedade. T, φ de t, pertence a K para todo t entre T0 e ômega mais. Tá? Por quê? Porque o t está aqui dentro, claro, porque eu estou tomando ele ali, e o φ de t é limitado por C, logo ele está contido nessa bola aqui. Tá? Então eu obtive um absurdo, né? Porque eu tenho um compacto, só para eu não chamar de K, né?
esse cara aqui é o meu carro. Eu tenho um compacto que está estritamente, que está contido, né, nesse meu aberto, né, no meu aberto U, tal que a minha solução pertence a esse compacto para tempos tão próximo quanto eu queira do meu extremo direito de definição da minha solução maximal, do intervalo da minha solução maximal. Né? Isso é um absurdo, porque o teorema do comportamento das soluções maximais fala que ele tem que fugir dos compactos, ele tem que convergir para a fronteira. Né? E qual que é o problema aqui? Né? O problema é que eu não estou assumindo que ω mais é a fronteira do meu domínio de definição, né? Não é a fronteira do meu U. Estou tomando ω mais estritamente menor do que B. Então, o compacto T0 ω mais, esse intervalo fechado, fica contido dentro do meu intervalo I de definição da minha equação diferencial. Né? Então, é isso que gera o absurdo. Porque se eu tivesse um B aqui, mesmo que o B fosse finito, esse compacto aqui não estaria contido dentro de U. Tá? Então, o problema, tem que tomar cuidado aqui para a gente não achar que com isso a gente consegue mostrar que B é infinito, tá? Tem que tomar cuidado. Aqui, o problema está eu considerar um ω mais, que é estritamente menor do que B, e conseguir esse compacto aqui que está contido de maneira estrita dentro do U. Né? Se aqui fosse B, eu nunca conseguiria fazer isso. Então, o problema é ω mais ser estritamente menor do que B. Ok? Então, esse fato aqui contraria o teorema do comportamento das soluções maximais e, portanto, eu concluo que ω mais tem que ser igual a B. Tá? E, de maneira análoga, a gente consegue argumentar que ω menos é igual a A. Tá? Então, repita o processo aí só para verificar se entenderam direitinho o argumento. Beleza, né? Então, sempre que a gente tem agora equações lineares, né, aqui, esse tipo de equação linear, ele chama equação linear com coeficientes variáveis, né? Por quê? Porque a matriz e esse vetor aqui, que fazem parte da equação diferencial, eles dependem de t, né? Então, quando a gente fala equação linear com coeficientes constantes, o que eu estou querendo dizer é que, eventualmente, o A e o B, é isso que significa, o A e o B não dependem do t, tá? Ok. Então, para esse tipo de equação diferencial, a gente já demonstrou que não temos problema nenhum com respeito ao intervalo maximal de definição das minhas soluções maximais. Sempre posso considerar eles. O que é isso? Por que isso é bom? Porque eles são os mesmos para todas as soluções. Né? Se vocês se lembram, quando a gente estava demonstrando tanto o comportamento, ou quanto quando a gente queria mostrar a existência e a unicidade, a gente precisava trabalhar com uns conjuntos, por exemplo, o conjunto S, onde a gente aplicou o lema de Zor, né? Eram funções cujo domínio da função variava com a função, né? Então, eu tinha que definir φ definido no domínio da φ. Então, eu não tinha controle sobre o domínio. Aqui já é diferente. Porque quando eu tenho uma equação diferencial linear, eu tenho o domínio de todas as soluções coincidentes. Os domínios são os mesmos, que correspondem ao domínio da minha equação diferencial. Então, isso vai permitir eu construir um espaço vetorial de soluções dessa equação diferencial, de uma equação diferencial linear. Tá? Porque eu consigo fixar o domínio, não preciso me preocupar mais agora com essa variação dos domínios. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora. Aqui, vou considerar, né? Agora eu vou trabalhar com equações lineares homogêneas, tá? Então, B vai ser 0. E depois a gente volta nas não homogêneas para ver como que a gente consegue passar a informação de um para o outro. Né? Então, aqui, faltou um x aqui, x' igual a x, eu não sei se esse estava, aqui está certo. Então, eu vou considerar agora essa equação homogênea aqui, né? Ou seja, o B de t é 0, não tem o termo afim aqui. E vou considerar também CI de RD como sendo o espaço vetorial das funções contínuas munido das operações usuais de soma e multiplicação por escalar. Tá? Então, soma de função, soma normal mesmo, e multiplicação por escalar é a multiplicação por escalar mesmo. Não estou mudando nenhum tipo de operação aqui. Eu vou denotar por A
né, esse A caligráfico aqui, o subconjunto desse espaço de funções aqui, que contém todas as soluções maximais, é formado por todas as soluções maximais dessa equação linear homogênea aqui, tá? Então, é isso que eu estava falando do domínio. Como eu consigo fixar o mesmo domínio para todas as soluções maximais, eu consigo construir esse conjunto dentro de um espaço vetorial já conhecido, né? Caso contrário, se os domínios variassem, eu teria problema em tomar esse cara aqui. Ok, tá? Então, o teorema, né, vou deixar como exercício aqui para vocês, vou comentar, mas o teorema que a gente tem aqui é que A é subespaço vetorial desse conjunto aqui de funções, né? Então, para demonstrar isso, é simples, basicamente o que a gente tem que fazer é que, se eu tenho φ e psi, né, em A, e AB reais, né, mostre o seguinte, que gama de t igual a de t, A vezes φ de t mais B vezes psi de t é solução. É solução. Tá? Então, basicamente o que vocês têm que fazer aqui é pegar esse cara aqui, deriva ele, passa a derivada desse lado aqui, aplica a propriedade de que esses caras aqui são soluções da equação linear e obtém que o gama também vai ser solução da equação linear. Você vai ver que a propriedade da linearidade da equação diferencial que a φ e a psi satisfazem é importante para você conseguir tirar para cá, né, e verificar que a soma também vai ser solução da equação diferencial linear. Tá? Então, basicamente, é isso que tem que ser feito, não tem nenhum problema. Desse teorema, a gente tem esse corolário, bom, nem é desse teorema, né? Porque uma vez que para quaisquer φ e psi em A, e principalmente para quaisquer A e B em R, essa combinação aqui é solução, em particular, se você tomar A e B como sendo zero, né? Isso é uma forma de ver aqui, você tem que gama de t igual a zero, essa função constante, ela também vai ser solução da equação linear. Tá? Então, então, a gente consegue esse corolário aqui. A gente não precisaria nem usar essa combinação para verificar que zero é equação linear, né? Toma a função gama de t igual a zero, uma função, deriva ela e verifica que ela vai satisfazer a equação linear. Mas tendo essa informação de que zero é a solução sempre é a solução da equação linear homogênea, a gente tem esse corolário aqui também, né? Ou seja, se φ é qualquer outra solução da homogênea, tal que se anula em algum ponto para algum S, né? Então o que a gente tem como consequência é que φ de t tem que ser igual a zero para todo domínio. Então, se você tem uma solução, em algum momento você verifica que essa solução se anula, então ela tem que ser a solução nula para todo intervalo de tempo, né? E aqui, basicamente, o que você tem que fazer bom, você sabe que φ de t, vou colocar outra aqui, você sabe que psi de t igual a zero para todo t em I é a solução. E agora use o teorema de existência e principalmente unicidade. Pega uma outra solução que satisfaz esse cara aqui, verifica que essa solução e essa constante aqui satisfazem o mesmo problema de Cauchy. Portanto, como a nossa equação aqui é linear, ou seja, ela é Lipschitz na segunda coordenada, ela é contínua em todo domínio, então você tem que, pela unicidade de soluções do problema de Cauchy, você tem que essas duas soluções elas têm que coincidir. Portanto, a φ ela tem que ser zero, ela tem que coincidir com psi, tem que ser zero para todo o tempo. Ok? Tá. Então vamos definir agora, introduzir essa definição do que seria. Bom, só por que eu vou falar disso aqui, né? Uma vez que a gente sabe agora que o conjunto das soluções maximais de uma equação linear homogênea forma um espaço vetorial, a gente tem interesse em falar o quê? Da base desse espaço vetorial, né?
E para falar de base espaço-vetorial, a gente tem que introduzir o conceito de dependência, né, de independência linear de elementos desse espaço. Né? Então, é basicamente isso que a gente vai introduzir aqui. Então, eu vou falar que um conjunto de funções aqui, né, φ contínuas aí definidas em I, é linearmente independente se sempre que a gente tiver essa soma, ou seja, se existir uma combinação linear dessas φ's aqui, tal que é zero para todo tempo em I, né, ou seja, se existir uma combinação linear dessas funções, tal que a função resultante é zero, né, a função zero, a função nula, então, o que a gente tem é que, necessariamente, os coeficientes dessa combinação eles têm que ser todos zero, eles têm que se anular todos, ok? Então, observe que nessa definição aqui, eu não estou falando que se esse cara é zero para algum t, tá? Eventualmente, mesmo tendo uma sequência, sei lá, um conjunto linearmente independente de funções aqui, isso não significa que para algum t fixo não exista uma combinação que anule essa função, esse conjunto de funções, né? Isso poderia acontecer, né? Poderia ter um conjunto de funções linearmente independentes que em algum momento todas elas, por exemplo, se anulam, ou todas elas valem o mesmo valor, ou todas elas passam por algum conjunto aí linearmente dependente de vetores, né? E eu não estou falando isso. Então, na definição aqui de conjunto linearmente independente de funções, eu tenho que, se existir uma combinação tal que a função resultante é a função nula, ou seja, esses Cs aqui, eles não dependem do tempo, eles são constantes. E a hora que eu faço a combinação, eu estou assumindo que esse cara é zero para todo o tempo, né? Se existir constantes que fazem isso, então essas constantes necessariamente têm que ser zero. Ok? Uma outra forma de se verificar essa definição é pelo determinante dessa matriz aqui, né? Por exemplo, considera essa matriz, a φ de t, como sendo a matriz tais que as colunas são dadas pelas φ's pequenininhas aqui, né? Pelas φz's. Então, aqui deveria ter um t. Então, esse conjunto aqui, ele é linearmente independente. Suponha que esse cara aqui é linearmente independente. Isso significa, né, que o determinante desse cara aqui, né, para algum tempo, o determinante de φ de t é diferente de zero para algum t pertencente a isso. Né? Então, se existir, né, olha para esses caras, para essas funções aqui, né? Se existir algum tempo no qual φi de t, né, é um conjunto linearmente independente, agora olhando esses caras aqui como vetores em RD, né, se existir algum t, tais que esses caras aqui formam um conjunto linearmente independente em RD, então isso significa que o conjunto de funções é linearmente independente. Né? Então, é isso que eu estou falando aqui. Né? Se esse cara é LI, então esse determinante aqui, esse determinante tem que ser diferente de zero para algum tempo aqui em I. E essa propriedade, ela vale também inversa. Né? Se esse determinante é diferente de zero para algum t em I, então o conjunto é LI. Isso pelo fato que eu acabei de explicar, né? Essa combinação aqui, ela tem que se anular para todo t, né? Então, se existir algum t, que esse cara aqui é um conjunto linearmente independente de vetores em RD, então, esse conjunto de funções aqui também vai ser linearmente independente. Pessoal, eu estou falando aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês me param e me perguntem. Hein? Ok, então a gente vai usar esse conceito aqui para estudar
propriedades um pouco mais finas aí desse espaço vetoriano. Basicamente, eu vou querer identificar qual que é a base do espaço vetorial A aqui, de soluções das equações homogêneas. Ok, então o teorema que a gente vai demonstrar sobre isso é o seguinte, né? Seja VI, seja esse conjunto aqui, né, de vetores, uma base para o RD, né? S, um tempo qualquer aí dentro do intervalo de solução da equação diferencial I, e eu vou denotar φ de t como sendo essas funções aqui, ó, φ de t, s, vi, né? Então, quem que é esse cara? Esse cara é a solução maximal agora do nosso problema, agora do nosso problema, aqui, deixa eu estou falando aqui na frente, né? Onde φ de t é a solução maximal da EDO linear homogênea 3, que a gente está comentando lá, e claro, lembrando que esse cara aqui satisfaz que φ de T0, x0 é igual a x0, né? Então, aqui o que a gente tem é que φ de S, S, VI é igual a VI. Então, se esse cara é uma base de RD e eu denoto as minhas funções φis por essas funções aqui, por essas soluções maximais do nosso problema, então esse conjunto aqui, ó, φ1, φ2 até φd, é, de fato, uma base do meu espaço vetorial A. Né? Em particular, a dimensão desse espaço vetorial aqui corresponde com a dimensão do espaço. Então, isso aqui é muito importante para a gente, para quando a gente estiver estudando soluções, né, de equações diferenciais, lineares, no caso, você gostaria de, em algum momento, né, suponho que você vai encontrando solução. Em algum momento você gostaria de ter certeza de que você encontrou todo o seu conjunto de solução e não existem outras soluções, né? Então, como você sabe a dimensão do espaço de soluções, se você encontra D soluções, né, que são linearmente dependentes, então, basicamente, você encontrou todas as soluções, porque daí bastaria você fazer combinações lineares dessas soluções. Então, esse teorema ele é importante, né? A importância desse teorema consiste justamente em você conseguir, em algum momento, falar, eu encontrei todas as soluções do meu problema, né? Saturar todas as possibilidades aí, né? Tá, então, vamos demonstrar esse teorema aqui. Né? Basicamente, para demonstrar esse teorema, o que a gente vai fazer é construir um isomorfismo de espaços vetoriais entre o espaço das soluções e o próprio RD, tá? Então, vamos definir TS como sendo essa aplicação, né? TS é uma aplicação que vai de A até RD, e ele faz o seguinte, o S está fixo, tá? Está fixo aqui pela minha hipótese. Aliás, não tem nenhuma hipótese sobre o S, né? S é qualquer ponto, qualquer tempo no intervalo de solução aqui. Então, TS de A a RD é definido dessa forma aqui, ó. TS de φ é simplesmente φ aplicado em S. Ok? Então, TS de φ é uma solução do problema que está em A, pega essa φ e aplica em S. Né? Então, esse cara aqui é um vetorzinho em RD. Então, vamos verificar que TS é um isomorfismo de espaços vetoriais. Então, tem que ser uma aplicação que ela é bijetora, né, e que respeita aí as operações do espaço vetorial, né. Então, basicamente, TS de A φ mais B φ tem que ser igual a A TS de φ mais B TS de φ. Né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é usar a definição da TS, né. Então, TS de A φ mais B φ vai ser igual a φ mais B φ calculado em S, né? Que é igual a A de φ de S mais B φ de S. E o φ de S aqui é psi de S. Né? E φ de S, psi de S é justamente TS de φ, TS de psi. Então, a gente já verificou que essa aplicação, tal como está definida, ela respeita a estrutura linear aí do nosso espaço vetorial. Agora, vamos verificar que ela é bijetora. Então, primeiramente, TS é sobrejetora.
Então, para verificar essa subjetividade, dado um x em RD, eu preciso encontrar uma função φ em A, que depende desse x, tal que TS dessa φ é igual a x, né? Basicamente isso. Então, dado esse x em RD, eu vou considerar essa função aqui, ó, φx de t, como sendo essa solução aqui, né? Φ de t sx, né? Ou seja, é a solução da minha equação diferencial, tal que para o tempo s vale x, tá? Isso daqui está em A. Então, se eu calculo agora, se eu aplico TS na φ de x, o que a gente obtém é o seguinte, já viu um erro. TS de φx, opa, aqui não teria esse cara aqui, né? TS de φx é igual a φx de S. Né? E pela definição da φx de t, esse cara seria φ de S, sx. E pela definição dessa função, esse cara é igual a x. Né? Então, a gente provou que essa aplicação TS ela é sobre a injetora. E para verificar que ela é injetora, eu vou simplesmente analisar o núcleo dessa aplicação. Né? Então, tome φ, um elemento no núcleo de TS. Né? O que significa que φ está no núcleo de TS? Né? Significa que TS de φ é igual a zero. Né? TS de φ é igual a zero, né? Mas TS de φ é φ de S. Então, estou falando que φ é uma solução da minha equação linear que, para algum S, ele se anula. E, do corolário do exercício que eu comentei ali atrás, essa função aqui ela tem que ser a função nula. Né? Φ de t tem que ser igual a zero para tudo t. Então, concluímos que o núcleo de TS é trivial. Ok, então esse cara aqui, ele é, de fato, um isomorfismo entre espaços vetoriais. Então, aqui a gente já tem, por exemplo, que a dimensão de A coincide com a dimensão de RD, né? Ou seja, coincide com D. Agora, basicamente, o que eu vou fazer é construir, né, uma vez que TS é um isomorfismo, né, ele leva base em base. Então, eu vou construir uma base de A usando a base de D, né, que a gente tem aqui na hipótese. É basicamente isso que a gente está fazendo. Né? Só que para isso eu preciso usar o T-1, né? Porque o T de S ele vai de A em RD. Né? Então eu quero trazer uma base para A. Né? Mas o T-1 que a gente vai introduzir aqui, a gente basicamente já construiu ele. Né? Porque dado um X em RD, eu sei que o T-1 desse X, ou seja, o elemento que está em A, tal que T de S desse elemento é X, é justamente esse φx que eu defini aqui, né? Então, o TS-1 de x é igual a esse φx, onde o φx é essa função que a gente definiu aqui. Né? Então, ó, quando eu aplico o TS-1 de VI, né? Onde os VIs são os elementos da base do RD, que a gente tem por hipótese, esse cara aqui, né? Então, esse cara aqui, ele é uma função em A, né? Então, esse cara aqui, em T, ele é o φ VI de T, né? Onde o φ VI, então eu estou usando essa notação aqui. Então, o φ VI de T é igual a φ TS VI. Né? Se a gente volta aqui na nossa... no enunciado teorema, né? O φ de TSVI é o que a gente chamou de φi. Né? Esse cara aqui é φi. Logo, esse conjunto aqui, φ1, φ2, φd, que é igual a esse conjunto aqui, é uma base do nosso espaço vetorial A. Ok? Pessoal, alguma dúvida aqui? Essa parte aqui é bem simples, né? Muito bem. Então, agora a gente já verificou que se a gente tem uma equação linear homogênea, os coeficientes podem ser variáveis, né? Então, a gente tem um espaço vetorial aí das suas soluções. Agora, o que a gente vai introduzir aqui,
que é algo que permite a gente explorar esse espaço vetorial, é o conceito de matriz fundamental de solução. A gente vai ver que, de fato, essa matriz é uma matriz que permite a gente explorar esse espaço vetorial simplesmente fazendo multiplicação aí de matriz por vetor. Né? Então, uma matriz fundamental de solução é uma função matricial, né? Φ, vou chamar de Φ maiúsculo aqui, definida em I até MD, ou seja, o conjunto das matrizes, né? Uma função matricial, tal que as colunas dessa matriz aqui, né? Cada coluna é uma funçãozinha em T, ela forma uma base, né? As colunas dessa matriz Φ formam uma base para o espaço vetorial A. Né? Então, estou falando aqui é que a minha Φ de T, ela vou só colocar as colunas aqui, como forma uma base. Então, essa Φ de T, ela tem que ter dimensão D, né? Então, tem essa matriz D por D aqui. O que eu estou falando é que cada uma dessas colunas aqui é solução da minha equação linear homogênea, e mais, que essas colunas aqui, elas são, essas funções que definem as colunas são linearmente independentes. Ok? Então, é basicamente isso que eu estou falando. Por que que essa matriz é importante? Né? Então, observe o seguinte, se a gente tem uma função φ, a gente tem uma função φ aqui em A, né? Isso significa, uma vez que A é um espaço vetorial, e esse cara aqui é uma base desse espaço vetorial, então a gente consegue escrever essa φ, colocar a φ de t aqui, como sendo uma combinação linear. Existem a Is, né? Então, que φ de t é essa combinação linear aqui das φs de t, né? Então, essa combinação linear, esses As aqui, eles são constantes. Tá? Então, esse cara aqui, ó, a gente consegue enxergar isso aqui como sendo a minha matriz φ de t aplicado nesse vetor aqui, ó, A1, AD. Né? Se a gente utiliza a definição de fato dessa multiplicação, quando a gente faz essa multiplicação aqui, façam com uma matriz pequena, só para ver, o que você tem de fato é essa combinação linear aqui. Né? Ou seja, a nossa matriz, o nosso espaço vetorial A, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Se a gente tem essa matriz fundamental de solução, a gente tem que o nosso espaço vetorial, ele é escrito dessa forma. Eu posso obter todas as minhas soluções, né, simplesmente multiplicando, simplesmente fazendo essa multiplicação de matrizes, né? Φ de t multiplicado por um vetorzinho v aqui. Então, aqui basicamente a gente consegue explorar todo o nosso, a gente tem todas as informações aqui do nosso espaço vetorial A codificadas nessa matriz fundamental de solução. É por isso que ela recebe esse nome, né? Matriz fundamental de solução, que é uma matriz aí, né? Enfim, ela vai conter todas as informações de todas as soluções da minha equação diferencial, e ela é simplesmente uma matriz D por D. Né? Então, é por isso que ela recebe esse nome, matriz fundamental de solução. Então, a primeira observação que a gente faz sobre essa matriz aqui é que ela é, de fato, solução da minha equação diferencial. Ela também é uma solução da minha equação diferencial. Quando eu olho minha equação diferencial, definida no espaço de matrizes, né? Então, vamos só fazer essa observação. Uma vez que a gente tem esse cara aqui, né? Essa matriz dada dessa forma, se a gente deriva esse cara, se a gente deriva φ, o que a gente tem aqui é basicamente a derivada linha por linha. Desculpa, coluna por coluna, né? E cada uma dessas colunas é a solução da minha equação matricial.
desculpa, da minha equação diferencial linear, né? Então, isso aqui é A de t, φ1 de t, A de t, φd de t. E aqui, por propriedade de multiplicação de matrizes, né? Quando a gente tem uma matriz escrita dessa forma, isso aqui é, de fato, essa multiplicação aqui, ó. A de t, φ1 de t, φd de t. Né? Então, quando você tem multiplicação de duas matrizes, a matriz à esquerda ela entra multiplicando as colunas da matriz à direita. Tá? Então, façam aí, pega uma matriz 2 por 2 aí, multiplicado por outra 2 por 2 e verifique que de fato isso acontece. Né? A matriz à esquerda ela entra multiplicando as colunas da matriz à direita. Tá? Então, isso daqui fala para mim, que φ de t, né, satisfaz essa equação matricial, ó, onde agora, deixa eu colocar aqui, né, onde agora t e x, vamos falar, ele pertence a um caligráfico aqui, ó, que é igual a i cartesiano, o espaço das matrizes reais aqui de dimensão d. Então, eu posso também pensar nesse tipo de equação diferencial, nesse tipo de problema de Cauchy, certo? Então, essa solução, uma solução fundamental, ela satisfaz essa equação diferencial matricial aqui. A pergunta é, quais soluções dessa equação matricial são soluções fundamentais da nossa equação linear homogênea? Né? Então, uma solução fundamental satisfaz essa equação matricial. Mas será que todas as equações, todas as soluções dessa equação matricial aqui também formam, né, soluções, matrizes fundamental de soluções, da solução? Né? A resposta é não. E a gente tem aí como saber quais são todas as soluções que são também matrizes fundamentais de solução. Então, para isso, né, para estudar essa volta, né, dessa observação aqui, a gente precisa desse lema, né, que é um lema muito importante, muito clássico, que é a fórmula de Liouville. Né? Então, basicamente, a fórmula de Liouville, ele fornece para mim uma expressão para o determinante. Ele vai fornecer, no final das contas, uma expressão para o determinante das matrizes fundamentais de solução. Mas, na verdade, ele fornece uma expressão para o determinante de qualquer função matricial que satisfaz essa equação aqui. Tá? Então, basicamente, o que ele fala a fórmula de Liouville resolve esse problema aqui. Bom, resolve esse problema não, né? Resolve o determinante, né? Então, φ é uma função satisfazendo essa equação diferencial e a fórmula de Liouville vai me dar uma expressão, de fato, para o determinante de uma solução dessa equação matricial. Então, basicamente, a gente vai ter esse cara aqui. Ó. O determinante de φ de t vai ser igual ao determinante da φ de t0 para algum t0, tá? Vezes essa exponencial aqui. Né? Então, a exponencial da integral de t0 a t do traço da matriz que define aqui essa equação matricial, tá? Então, a informação aqui, vocês falam, mas, peraí, né, eu quero descobrir o determinante da φ de t, e na fórmula aparece o determinante da φ de t. Isso é verdade, né? Isso aqui acontece mesmo, mas a informação importante que a gente tem aqui é o seguinte, se uma matriz, né, se uma função matricial satisfaz uma equação diferencial desse tipo aqui, então, se eu sei que o determinante dessa matriz é diferente de zero em algum ponto, consequentemente, eu consigo afirmar que o determinante dessa matriz é diferente de zero para todos os pontos. Tá? Então, isso daqui que é o importante aqui desse teorema, né? É pegar uma propriedade que você sabe para um único ponto e estender essa propriedade para todos os valores do domínio, né? Então, é isso aqui que a gente tem, né? Ok.
Então, vamos demonstrar esse resultado. E a demonstração desse resultado faz uso de uma fórmula, que eu deixo para vocês darem uma olhada aí na internet, que é a fórmula, de fato, da derivada do determinante, né? A fórmula de Leibniz. Então, vamos só introduzir as notações aqui para a gente poder utilizar essa fórmula e demonstrar esse lema, né? Então, eu vou assumir aqui que A, eu simplesmente estou dando nome para os elementos de A, tá? Para poder usar a relação aí de multiplicação de matriz. Então, cada elemento de A estou chamando de A, I, J, T, A minúsculo, tá? E os elementos da Φ também, eu vou chamar de Φ, I, J, só que eu também vou dar nome para as linhas aí da minha matriz Φ, tá? Então, L1 até LD são as linhas da minha matriz Φ. A fórmula de Leibniz fala o seguinte, ó, a derivada do determinante de uma matriz que depende de T é igual à soma dos determinantes das matrizes nas quais eu fixo D menos uma linha e derivo uma das linhas, tá? Então, eu faço isso para cada uma das linhas, né? Monto essas derivadas aqui para cada uma das linhas, onde derivo a primeira linha, repito as outras linhas, derivo a segunda linha, repito as outras linhas, né? Calculo o determinante de todas essas matrizes, somo tudo, né? Então, essa soma corresponde à derivada do determinante da matriz φ, ok? Beleza, então, como eu quero uma fórmula para o determinante, o que eu vou obter aqui, dessa fórmula aqui, de fato, é uma equação diferencial para o determinante da φ. E daí a gente resolve essa equação diferencial, tá? Então, para fazer isso, eu preciso elaborar, preciso desenvolver esse lado direito aqui, dessa relação, e tentar daí encontrar novamente o determinante. É isso que a gente faz para tentar buscar qual é uma equação diferencial que modela, vamos dizer assim, determinada função. Ok. Então, a primeira observação que a gente faz, né, o que eu vou ter que fazer é tentar melhorar essa expressão aqui. Eu preciso pegar essa matriz, derivar a linha n e verificar e calcular o determinante. O que é esse determinante? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a derivada da φ e usar a propriedade que a gente tem aqui na hipótese, né? Então, φ' de t igual a t φ de t. Então, observe o seguinte, né? Se eu olho para um elemento dessa matriz derivada aqui, ou seja, o φ i j linha, o que a gente tem é essa soma aqui, né? Porque eu vou ter que pegar a linha i da A de t, né? Então, linha por coluna. Vou pegar a linha i da A de t e eu vou multiplicar pela coluna j da φ de t, né? Então, tenho a linha fixa aqui e estou variando os elementos nas colunas, né? Ou seja, estou variando os elementos da minha linha i, né? E multiplicando aqui pelos elementos onde a coluna j da φ está fixa e eu estou variando os elementos dessa coluna, né? Ou seja, passando de linha a linha. Então, isso aqui é basicamente a fórmula dessa multiplicação aqui, né? Então, eu tenho, cada elemento aqui é uma combinação linear, né? Quando eu derivo a minha φ, o que eu obtenho aqui, na verdade, é uma combinação linear dos elementos da minha matriz φ. Então, eu vou aplicar essa relação aqui na derivada, como eu tenho a derivada da linha enésima aqui, nessa derivada aqui e ver o que acontece, né? Então, ó, Ln linha, né, vai ser igual ao quê, né? Então, isso aqui é a linha n da matriz φ. Então, eu tenho a mesma linha aqui para todos os elementos, né? Então, isso aqui vai ser φ' de n1, ou seja, na primeira coluna, linha n, primeira coluna, 3 pontinhos até a φ nd linha, né? Linha n, coluna d. Na hora que eu aplico essa relação aqui, eu obtenho justamente esse cara aqui, ó. Isso aqui vai ser a somatória, né? Para cá variando de 1 a d, de quem? Né? Então, n está aqui, então tem que colocar i aqui, né? A nk de t vezes φ de k e a coluna correspondente, ou seja, 1. Né? Φ k1 de t.
Quando eu olho para o último elemento dessa matriz aqui, né? Desse vetor aqui, né? A gente está fazendo correspondência entre matrizes e vetores aqui, sem se preocupar muito. Quando eu olho para esse último elemento aqui e aplico essa relação, o que eu tenho? Então, eu tenho a linha N, estou fixando o N aqui, e a coluna D. Né? Então, o que aparece aqui, a coluna D aqui na matriz φ. Né? Agora, quando eu olho para esse cara aqui, eu observo que esse cara aqui, ó, essa somatória aqui, ela é constante em todos os elementos. Tá? Então, eu tiro essa somatória aqui para fora. Tá? Então, o que eu obtive é que a derivada da linha N é uma combinação, né, das outras linhas. Tá? As outras linhas sem a derivada. Então, derivada de Ln é essa combinação aqui das LKs. Tá? Inclusive, para K igual a N. Tá? A linha N volta a aparecer aqui. Então, eu teria agora uma equação diferencial para a linha N. Tá? Mas eu não vou por esse lado, eu não vou resolver essa equação diferencial. O que eu vou fazer é usar essa propriedade aqui para calcular esse determinante. Tá? Porque a gente sabe, quando você vai calcular o determinante de uma matriz, se você pega uma linha e soma na de baixo, você não altera esse determinante. Então, tem todas as operações que você pode fazer que são invariantes pelo determinante. Então, a hora que eu vou calcular esse determinante, a gente sabe, pelo que a gente já demonstrou, né, essa linha aqui é essa combinação aqui, e o que sobra quando a gente aplica essas propriedades, né, eu vou multiplicando a primeira, por exemplo, multiplico a linha 1 por a N1 de T, né, e subtraio da linha N. Então, eu mato esse primeiro elemento aqui. Eu vou repetindo isso para todas as outras linhas, né, e o que sobra, no final das contas, é simplesmente a linha que eu não consigo remover, né, ou seja, a Nn de T vezes Ln de T. Tá? Esse AN pode sair para fora do determinante, como ele está multiplicando uma única linha, né? E o que eu volto a obter aqui é o determinante da própria φ. Então, ó, o determinante, esse cara aqui, né? Esse determinante aqui é igual a AN N de T vezes o determinante da φ de T. Agora a gente volta para a fórmula de Leibniz, que a gente tem que somar todos esses caras, né? Então, observe o seguinte, né, esse determinante, a derivada desse determinante vai ser a soma dos determinantes daquelas matrizes derivando linha a linha, né? Substituo quanto vale cada uma desses determinantes, que é esse cara aqui, a Nn de t, determinante de φ de t, para n variando de 1 a d. O determinante de φ de t, ele aparece como constante em todos esses casos, então eu posso tirar ele para fora desse somatório. E o que eu tenho aqui nesse somatório, ó, é justamente o traço da A de t, né? Porque eu estou somando os elementos da diagonal. Então, eu tenho uma equação diferencial, né, real, porque eu estou falando de determinante aqui, então isso aqui é uma função real, né, uma função com a imagem na reta, né, é linear e homogêneo. Tá? O coeficiente varia, não tem problema. Então, o que eu tenho ó, é que esse cara aqui, essa função determinante, ela é solução desse problema de coxilha linear homogêneo. Né? U' igual a traço de A de t vezes U, e U de T0, né, qual é a condição inicial, é justamente o determinante de φ de T0. Esse eu não sei, isso eu precisaria de uma informação, né? Seria uma informação que eu teria que ter. Mas, enfim, é esse cara aqui. Então, o que eu afirmo para vocês, e verifica-se facilmente, né, isso aqui é uma equação linear, homogênea, então a solução desse cara aqui é de fato uma exponencial. Então, o determinante da φ de t, eu vou chamar de U de t, só para a gente verificar aqui embaixo, ele é igual ao determinante de φ de t0, que é a condição inicial, vezes a exponencial dessa integral aqui. Ok? E para verificar, né, eu estou falando que é uma solução, mas para verificar que isso é uma solução, basta derivar, tá? Então, U de T0 vale
de fato, a condição inicial, né? A hora que eu coloco aqui, esse cara aqui dá 1, sobra só o determinante de φ de t0. E a hora que a gente deriva esse cara aqui, o que vai me aparecer é justamente o traço, né? Eu vou derivar essa exponencial aqui, então tem que fazer a derivação composta, então vai ficar o traço de A de t vezes o determinante vezes essa exponencial, ou seja, o próprio u. Então, esse cara aqui, de fato, é uma solução desse problema de Cauchy, é solução única, porque esse problema de Cauchy aqui é super regular, né? Satisfaz todas as propriedades para ter unicidade. Então, a gente demonstra aí o lema, a fórmula de Liouville, né? Ok. Então, agora, a gente demonstra esse corolário 2, que é justamente o que eu havia comentado ali, da caracterização das soluções fundamentais. Então, uma função φ, né, é matriz fundamental de solução dessa equação linear homogênea, se e somente se essas condições aqui em 4 são válidas, né? Ou seja, φ' de t é igual a AT φ de t, para tudo t em i, ou seja, é a solução da equação matricial que a gente tinha comentado lá atrás, né? Deixa eu maiúsculo aqui, x' igual a de t x, né? Isso aqui para t e x pertencente a R cartesiano md de R. E o determinante de φ de t0 é diferente de zero para algum ponto em I. Tá? Então, para verificar isso, né, vamos fazer de... É simples, né, mas só para argumentar aqui. Né? Então, vamos assumir que φ de t é matriz fundamental de solução de x' igual a t de x. Né? Então, a gente já viu que φ' de t é igual a de t φ de t, ou seja, já satisfaz esse cara aqui. Né? Então, da definição 2, né, que é a definição de independência linear, né, a gente sabe que as colunas da φ de t, vamos chamar de φ1 até φd de t, formam uma base de A, né, formam uma base do meu espaço A. Então, por esses comentários que eu tinha feito aqui atrás, né, então, aqui, a gente sabe que o determinante dessa função aqui é diferente de zero por algum tempo, né? Que é linearmente independente. Né? Então, a gente obtém que esse cara é diferente de zero para algum S, né? Que é o que a gente tem aqui nessa condição. Então, se é uma matriz fundamental de solução, satisfaz imediatamente essa propriedade aqui. Aqui eu estou argumentando um pouco mais usando o isomorfismo, mas a gente já sabe, né? Se as soluções se as funções são linearmente independentes, então o determinante desse cara aqui, né, da matriz formada por esse cara aqui, né, essa matriz aqui, ela tem que ser diferente de zero para algum ponto, né? Então é justamente o que a gente tem aqui. Agora vamos fazer o contrário, para isso a gente usa a fórmula de Liouville, né? Então vamos assumir que φ de t satisfaz essas condições aqui em 4, né? Então, uma vez que φ' é igual a AT φ de t, e a gente já verificou esse cara aqui, né? Quem que é o φ' de t, né? O φ' de t, AT φ de t, é equivalente a dizer esse cara aqui, né? φ' de t, φ d' de t, igual a φ1 de t. Opa, que falta um A de t, né? A de t, φ1 de t, A de t, φd de t, né?
Ou seja, esse cara aqui, φ' de t, é A de t, φ de t. Né? Então, cada coluna dessa matriz aqui, da matriz φ, se a φ satisfaz esse cara aqui, cada coluna é solução da minha equação diferencial. Né? Então, uma primeira condição para a gente ter matriz fundamental de solução, a gente já tem. Né? Agora, sabendo, né, que ela satisfaz essa propriedade aqui, e que o determinante é diferente de zero por algum ponto, a gente pode usar o lema, a fórmula de Liouville. Né? A gente obtém que, na verdade, que esse determinante aqui é diferente de zero para todo o tempo. Né? Mas pensando bem aqui, ó, só para vocês não se confundirem depois, eu acho que esse corolário aqui a gente está demonstrando muita coisa, né? Porque bastaria que ele fosse diferente de zero para algum ponto, né? A gente tem essa propriedade, que a matriz fundamental de solução ela é não singular para todo tempo, mas a gente não precisaria disso para verificar que uma matriz fundamental, para verificar essa equivalência aqui. Tá? Então, só para a gente não... É porque a gente já sabe, né? Que esse cara aqui já implica que as colunas da φ são linearmente dependentes, porque basta que o determinante seja diferente de zero em um ponto. De fato, eu não preciso nem usar o lema de... a fórmula de Liouville, que a gente já garantiria simplesmente observando que esse cara aqui implica que cada uma das colunas é a solução da nossa equação diferencial linear, tá bom? Então aqui tem uma argumentação a mais aqui que não é necessária. Na verdade, esse cara aqui, ó, vou colocar aqui, não é necessário para o corolário, tá? Mas o que ele está falando para a gente, que é uma informação interessante também, é o seguinte, né? Se φ é solução, é matriz fundamental de solução, então φ de t é não singular para todo t em I, tá? Vamos colocar esse cara aqui de outra cor para não confundir aqui. Essa aqui é a informação que o lema está dando para a gente, tá? Então, não é, de fato, não, agora olhando aqui, ele não é necessário para demonstrar o corolário, tá? Mas esse cara aqui, ele dá uma informação muito importante para a gente, que é o fato de que se você tem uma matriz fundamental de solução, você pode inverter ela para todo ponto. Porque o fato de ser linearmente dependente as colunas, né, não significa que a matriz, a princípio, né, ela é não singular para todo ponto. Né? E como eu comentei na definição de independência linear, em algum momento, todas as colunas elas poderiam se coincidir. Né? Então, você teria um determinante igual a zero. Simplesmente você tivesse a informação de que é linearmente dependente um conjunto de funções. No entanto, se for uma matriz fundamental de solução, ou menos ainda, né, se satisfizer essa equação matricial aqui linear, então, pelo lema de Liouville, né, você tem uma propriedade mais forte, né, que, de fato, para todo tempo, essa matriz é não singular. Então, você pode se perguntar qual é a inversa dessa matriz para todo tempo. Isso vai ser importante para a gente. Tá? Então, esse daqui seria um outro corolário. Ok. E esse corolário é muito importante para a gente, para esse próximo teorema aqui, porque a gente partiu de uma equação que era uma equação linear geral, né? Então a gente tinha os termos não homogêneos. Agora a gente fez o estudo das homogêneas, né? O que a gente quer fazer aqui agora é voltar, né? O que o estudo das homogêneas me fornece com respeito às minhas equações lineares em geral, né? Então, isso daqui é o conteúdo dessa fórmula de variação de parâmetros, que basicamente dá
qual é a expressão para soluções aí de equações lineares não homogêneas, conhecendo uma matriz fundamental de solução. Tá? Então, seja φ, né, uma matriz, estou colocando a matriz aqui, mas existem várias, né, você não tem uma única. Né? Então, uma matriz fundamental de solução da IDO homogênea, x' igual a t de x. Então, a solução maximal φ de t, t0, x0 do problema de Cauchy. Então, aqui, ó, aqui observe que eu estou assumindo, né? Estou assumindo que é uma. Estou voltando lá na nossa notação inicial, né? Estou assumindo que esse cara aqui é uma matriz aqui, e B tem que ter o mesmo domínio. Né? Tem que ter o mesmo domínio. Então, a solução maximal desse problema de Cauchy aqui, ó, onde a gente tem o B agora, né? É dado por essa expressão aqui. Né? Então, é simplesmente φ de t, onde φ é a matriz fundamental de solução, vezes φ de t0 menos 1, aplicado na condição inicial, x0, mais a matriz fundamental de solução aplicado nessa integral aqui. Né? E nessa integral aparece a inversa da φ. Então, é por isso que a gente tem que usar o lema a fórmula de Liouville. Né? Eu preciso saber que essa matriz φ ela é inversível para todo S. Né? Até então, a gente não poderia afirmar isso, mas pela fórmula de Liouville, como ela é inversível para algum T0, né, por conter nas suas colunas um conjunto linearmente independente de funções, né, então ela é não singular para algum T0. Então, pela fórmula de Liouville, ela vai ser não singular para todo S. Então, a gente pode inverter ela sem problema nenhum. Então, vai ser essa integral aqui, aplicado de φs menos 1 aplicado em ds. Então, esse termo não homogêneo, ele aparece nessa expressão aqui. Então, para fazer isso, não tem absolutamente nenhum segredo aqui, porque a gente sabe, a gente tem um chute para qual é a solução. Né? Então, como faz isso? Né? Mostre determinada coisa a solução. Preciso aplicar algum processo para chegar nela? Não. Aqui é análise. Né? Se você tem um chute e quer demonstrar que é a solução de uma equação diferencial, deriva e verifica que satisfaz a mesma equação. Né? Então, ó, e usa os teoremas que a gente tem, né? Então, seja psi, vou chamar de psi, a função justamente dada por esse chute aqui, quem que é a solução da minha equação linear, né? E o que eu vou verificar é que essa psi aqui, ela de fato é uma solução desse problema de Cauchy, né? E usar a propriedade de unicidade. Então, quando eu calculo psi de t0, o que a gente tem aqui é φ de t0, aplicado em φ de t0 menos 1, isso aqui sobra o x0, e essa integral aqui fica uma integral de t0 a t0. Então, se anula. Esse cara aqui é justamente x0. E a hora que eu derivo, não vou me bater muito aqui, mas a hora que eu derivo, a gente aplica as propriedades aqui de derivação da composta e da multiplicação, né? A gente consegue obter diretamente que esse cara aqui, opa, aqui tem psi, consegue verificar muito facilmente que psi' de t é igual a de t vezes psi de t mais b de t. Né? Então, de fato, a psi definida dessa forma, ela é uma solução do nosso problema de Cauchy. Como o nosso problema de Cauchy é superregular, né, é linear, então você tem a propriedade de unicidade. Então, você garante, né, que a φ de t, t0, x0 é igual à nossa psi de t. Ok? Então, isso aqui é simplesmente derivar. Muito bem. Então, aqui, basicamente, a gente meio que fechou, né? A gente começou aí com as nossas equações diferenciais lineares gerais, né? Demos resultados aí para as homogêneas e aqui a gente conseguiu caracterizar, basicamente, as soluções, todas as soluções de uma equação linear geral. Basicamente, porque a gente conhece todas as soluções, né? Variando o x0 aqui, a gente consegue obter todas as soluções desse problema de Cauchy aqui, porque a gente conhece todas as soluções do nosso problema homogêneo, né? Que basicamente está codificado
por essa matriz fundamental de solução, né? Então, dado uma matriz fundamental de solução, tá? Você não precisa buscar outras, né? Uma única matriz fundamental de solução, se você tem ela, você consegue obter todas as suas soluções aqui do seu, do seu problema de coxilha linear. Ok. Agora, vamos só... Tem um tempo aí, uns 15 minutos. Vamos só comentar um pouquinho do que acontece com as equações lineares homogêneas quando os coeficientes são constantes, né? Então, o que a gente vai verificar aqui é que nessa situação a gente tem algumas propriedades interessantes aí da nossa matriz fundamental de solução, né? E que essas propriedades vai permitir para a gente que na próxima aula a gente introduza o conceito de exponencial de matrizes, que, enfim, ajuda muito a gente a obter soluções aí das equações, tá? Então, aqui a gente vai considerar equações lineares homogêneas com coeficientes constantes, tá? Então, é homogêneo, o B é zero, e coeficiente constante significa que essa matriz A aqui é uma matriz fixa, ela não é uma função matricial, tá? Então, esse cara aqui, que seria o coeficiente, né? Os que contém os coeficientes, não depende do tempo, tá? Então, está fixo. Nesse caso, o domínio da nossa equação diferencial aqui é R cartesiano RD, né? Não tem nenhuma restrição aqui temporal, então é uma matriz. Então, pelo teorema que a gente já demonstrou, né, a gente sabe que soluções desse tipo de equação, o domínio maximal de solução dessas equações aqui serão todo o intervalo, toda a reta real. Tá? Então, a gente não tem nenhum tipo de restrição aqui no intervalo maximal das soluções maximais. Ok? Para esse tipo de equação, a gente diz que uma matriz fundamental de solução, φt, é principal, tá? Se φ de zero é igual a matriz identidade. Tá? Então, esse cara aqui denota matriz identidade. De dimensão D, né? D por D. Tá? Essa notação aqui de principal, ela não é super usual, mas ela aparece em algumas referências, então eu introduzi aqui. E essa definição aqui, ela também serve para equações lineares com coeficientes não constantes, com coeficientes variáveis. Tá? Então, sempre que você tem uma matriz fundamental que no zero vale a identidade, então ela é chamada de principal. Basicamente, porque ela, quando você multiplica a sua matriz por algum vetor, né, φ de t, quando você multiplica esse cara, né, define isso aqui, ó, φ de t igual a φ de t, a matriz fundamental de solução principal, vezes um x0, né? Então, esse cara aqui, ó, ele é justamente essa função aqui, ó, φ de t vai ser igual a φ de t 0 x0, né? Então, com a matriz fundamental de solução principal, você constrói as suas soluções que, para tempo inicial igual a zero, vale o x0, né? Então, é só por isso que ela é chamada principal. E quando a gente está no contexto autônomo, né, esse cara aqui é autônomo, né? A gente já falou o que seria equações diferenciais autônomas, né? Ou seja, não depende explicitamente do tempo. Então, no contexto autônomo, as soluções que a gente vai buscar, as soluções dos problemas de Cauchy, o T0 quase sempre vale zero. Tá? Então, no contexto autônomo de campos vetoriais, que a gente vai introduzir não na próxima aula, na outra, né? Talvez na próxima a gente veja alguma coisa dos lineares. Então, essa fundamental aqui, principal, ela é muito importante, porque ela, de fato, caracteriza aí as soluções que no tempo inicial igual a zero vale x0. Então, é isso aqui.
Então, agora, quando a gente tem essa matriz fundamental de solução principal de uma equação linear homogênea com coeficientes constantes, a gente tem essas boas propriedades aqui, né? Então, é o seguinte, φ de t mais S é igual a φ de t vezes φ de S, tá? E φ de menos t é igual a φ de t menos 1, né? Ou seja, φ de menos t é a matriz inversa da φ de t. Então, a gente tem a gente consegue inverter essa matriz aqui de maneira muito fácil, né? Se a gente tem ela, se você tem essa matriz, que ela pode ser uma matriz grande, né? E você sabe que ela é a solução fundamental de uma EDO linear homogênea e com coeficientes constantes, você consegue inverter ela simplesmente calculando ela no menos t, tá? Isso aqui vale para todo T, S em R, né? Então, essa matriz fundamental de solução principal aqui, observe o que ela está fazendo, ela está transformando soma em produto, né? E transforma um elemento inverso aditivo num elemento inverso multiplicativo, né? Então, se a gente busca alguma função real que satisfaz essas duas propriedades, né, o que vem em mente é a própria função exponencial, né? Então, se a gente só uma observaçãozinha aqui do lado, né? Só para dar adiantar alguma coisa, né? No caso real, né? E de t mais s é igual a e de t vezes e de s. Então, a gente está transformando soma num produto, né? E e de menos t é igual a e t menos 1, né? Que é 1 sobre e elevado a t. Então, observe que essa matriz fundamental de solução, ela satisfaz essas propriedades aqui, que são basicamente propriedades que definem a exponencial aí no caso real, né? Então, a gente vai ver que matriz fundamental de solução principal dessa equação linear homogênea aqui é basicamente a definição, né, do que seria a exponencial da matriz A. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, esse cara aqui vai implicar, isso aqui vai ser uma definição, tá? Que EAT vai ser definida como φ de t, ok? A gente vai ter outras maneiras de justificar e argumentar também essa definição aqui. Bom, mas por hora, vamos primeiramente demonstrar essas duas propriedades aqui importantes dessas matrizes fundamentais de solução, tá? Então, como que a gente demonstra que as igualdades valem, né? Então, quando a gente está no contexto de equações diferenciais, mostrar que duas coisas são iguais e, sendo essas duas coisas relacionadas a soluções de equações diferenciais, então a ideia é utilizar a propriedade de unicidade de soluções, né? Então, ó, vamos fixar um S aqui e eu vou definir um lambda de t como sendo, sei lá, o lado esquerdo aqui da igualdade, né? Então, da igualdade que eu quero obter, φ de t mais s, e eu vou definir o gama de t como sendo o lado direito da igualdade que eu quero obter, φ de t vezes φ de s, né? E o que eu quero verificar é que tanto lambda quanto gama satisfazem o mesmo problema de Cauchy para obter igualdade. Então, ao invés de calcular de fato a igualdade das funções lambda e gama, o que eu vou fazer é verificar que elas satisfazem uma mesma relação integral, tá? Então, eu não vou, eu faço um argumento indireto, né? Eu não vou diretamente para verificar a igualdade entre lambda e gama. Então, primeiramente, eu verifico que elas coincidem em algum ponto, né? Então, lambda de zero, né? Lambda de zero é φ de s, ok? Mas gama de zero também é φ de s. Por que é φ de s? Porque a φ é solução, é matriz fundamental de solução principal. Então, a φ de zero, ela vale
zero, desculpa, ela vale a identidade, ela vale a identidade, né? Então, a gente tem essa propriedade aqui. Gama, lambda de zero é igual a gama de zero, né? Coincide na condição inicial, vou derivar agora. Então, lambda linha de S, de T, é igual, né, a φ' calculado em T mais S, né? Eu posso aplicar composta aqui, mas aqui dentro não tem nada para eu fazer, né? Então, eu tenho essa propriedade aqui. Agora, eu sei que a φ, ela satisfaz uma equação matricial, né? Então, φ' de T mais S é A de φ de T mais S, né? Só que φ de T mais S é o próprio lambda de T. Então, lambda linha de T é A vezes lambda de T. Tá? Observe que se a minha equação que a gente está trabalhando aqui não fosse com coeficientes constantes, então aqui apareceria um T mais S, né? A de T mais S. Daí eu já não poderia fazer mais essa associação, né? Porque o lambda linha não seria A vezes lambda de T, né? Seria A de T mais S vezes lambda de T, ou seja, não satisfaria a mesma equação diferencial. Então, é muito importante aqui que os coeficientes sejam constantes para a gente ter essas propriedades aqui. Caso contrário, não é necessariamente válido. Tá? Então, o lambda satisfaz essa propriedade, agora vamos verificar a propriedade para o gama, né? Gama linha de T, então o gama de T é essa multiplicação aqui, então isso aqui é simplesmente φ' de T vezes φ de S, φ' satisfaz a φ de T, né? E φ de T vezes φ de S é o gama, né? Então, gama linha de T é igual a gama de T, tá certo? Então, ó, o lambda de T e o gama de T são soluções de um mesmo problema de Cauchy linear, ou seja, super bem comportado e regular, né? Então, a gente tem propriedade de unicidade. Aqui, talvez, alguém pudesse pensar, né? Poxa, mas isso aqui seria uma equação diferencial, matricial, né? Será que não tem nenhum problema, né? Será que eu deveria demonstrar a questão da unicidade de soluções? Essa pergunta seria legítima, e duas formas de você contornar esse cara aqui. Primeira, você pode pensar numa equação matricial como sendo, né, as matrizes, você pode fazer aí um isomorfismo, né, com inclusive uma espécie de isometria, se você tiver aí a sua métrica bem definida, com um espaço euclidiano usual, né, R d quadrado, né? Então, você poderia pensar por esse lado. Outra coisa que você poderia fazer também, que seria talvez um pouco mais certeiro, ao invés de você trabalhar com a lambda inteira, você pode trabalhar com cada coluna da lambda, porque daí cada coluna da lambda, sim, é um vetor, né? Matrizes colunas podem ser pensadas como vetores, né? Então, você poderia definir aqui, se você quiser, só para quem se sentir mais confortável, né? Definir, sei lá, um lambda k de t como sendo φ de T mais S vezes 1EK. E o gama K de T igual a gama de T... Não, desculpa. Aqui não preciso fazer isso. Vamos colocar aqui, próprio lambda. Lambda de T vezes EK. E o gama de T aplicado em EK, né? Aqui sim você estaria com pontos aí no RD, e poderia verificar as mesmas relações, né? Então, basicamente, está verificando que todas as colunas, elas se coincidem entre si, ok? Então, daí você demonstra a mesma coisa. Então, só duas alternativas aí para quem ficar um pouco incomodado com o fato de eu estar utilizando unicidade de soluções de problema de Cauchy, mas agora para problemas de Cauchy matriciais. Não tem problema nenhum, as coisas funcionam. Então, fica demonstrada a primeira propriedade. Para demonstrar a segunda propriedade, ao invés de usar unicidade de soluções, a gente vai fazer usar a primeira propriedade, tá? E o fato de que φ de zero é zero. Então, eu sei que φ de zero é igual a identidade, né? Só que φ de zero é φ de t menos t, e uso a primeira propriedade aqui, esse cara vai ser φ de t
vezes φ de menos t, né? Então, o que a gente obtém aqui é que o φ de menos t, de fato, é a inversa da φ de t, né? Então, a gente tem essa propriedade aqui demonstrada também, tá? Bom, então, a gente vai usar essas propriedades e também uma espécie de sequência, uma espécie de série, aí, só que ao invés de série em valores reais, série em valores matriciais, para definir e argumentar na próxima aula, né, a coisa sobre a definição aí da exponencial de matriz, que vai ser muito útil para a gente depois estudar soluções, a dinâmica, o comportamento das soluções aí de equações lineares e que posteriormente vai permitir que a gente classifique aí uma, uma, uma quantidade muito grande de equações, inclusive não lineares, satisfazendo uma propriedade que a gente vai chamar de hiperbolicidade, tá? Mas isso daí é tema para o futuro. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Quer que eu volte a algum ponto aqui? Vocês estão muito quietos hoje. Professor, eu queria perguntar uma coisa sobre a matriz principal. Quando você define ela sendo φ de zero identidade, teria como você definir, tipo, φ de t0 sendo identidade para ser solução de um problema de Cauchy na função inicial t0? Você pode definir. Daí ela não chamaria principal, mas você pode definir, sim. Existem soluções principais, desculpa, existem soluções matriciais fundamentais, né, que no T0 vale identidade. Você pode definir assim. Né? Por que você pode definir? Porque a gente já verificou aqui que uma matriz fundamental de solução é uma solução de um problema de Cauchy que em algum momento o determinante é diferente de zero. Né? Então, em particular, se você toma uma solução de uma matriz, se você toma, né, vamos pegar aqui, se você faz o seguinte, né, toma x' igual a vezes, vamos colocar aqui o t também, né, vezes x, e o x de zero igual a um x de zero, né, então, se o determinante de x de zero é diferente de zero, então a solução, chamar estrelinha, a solução de estrelinha é matriz fundamental de solução. Tá? Desculpa, coloquei zero aqui, mas é T0. Então, qualquer valor que você colocar aqui, cujo determinante é diferente de zero, né, então você tem, de fato, uma matriz fundamental de solução. No seu caso, se você colocar identidade aqui, você vai ter, porque determinada identidade é diferente de zero. Isso aqui te dá uma forma de você construir matrizes fundamentais de solução que satisfaçam as propriedades que você precisa que seja satisfeita. Tá? Então, em algumas situações, nessa situação, por exemplo, para eu definir futuramente aí o que seria uma exponencial de matriz, é interessante que eu considere que no zero ela vale a identidade. Né? Mas em outras situações, se você estiver trabalhando, por exemplo, com seções temporais, onde a sua seção começa de um T0, então, a sua primeira seção seria um T0, então daí talvez fosse interessante você considerar que no T0 vale a identidade. Né? Então, daí você pode, dependendo do problema que você tem para utilizar essas ferramentas aqui, você pode variar esse problema de Cauchy matricial aqui e obter outras soluções fundamentais que satisfazem todas as propriedades, né, que você precisa, menos essas propriedades parecidas com a exponencial. Tá? Felipe, ficou claro? Sim, Entendi. a garantia que o determinante desse ponto T0, dessa condição inicial, seja diferente de zero, não é isso? Isso, diferente de zero. Você só precisa que o determinante seja diferente de zero. Daí você tem uma solução fundamental. Isso é digamos, o Vonskiano, no caso.
O Wronskiano ele vai aparecer um pouco mais para frente, sim, mas aqui é mais simples que o Wronskiano, tá? Isso aqui é uma condição inicial, tá? Uma condição inicial. O Wronskiano, ele aparece as derivadas, tal, mas aqui... A questão da matriz que você fez lá, que o determinante diferente de zero, né? Mais ou menos a ideia do Wronskiano, tem mais condições. Mais ou menos a ideia do Wronskiano, mais ou menos a ideia do Wronskiano. O Wronskiano, de fato, está relacionado, né? Um conjunto de matrizes, um conjunto de funções linearmente dependente, você exatamente. Isso é o Wronskiano. Wronskiano, sim. Você garantiu a linearidade ali. Uhum. Sim. Mais alguma dúvida, comentário, pessoal? Então, só para a hora que vocês estiverem refazendo aí esse corolário, aqui não precisa da fórmula de Liouville, tá? Aqui eu coloquei mais do que precisava. Não é necessário aqui. Não é necessário, justamente por causa dessa observação que eu fiz escrita aqui. Quando eu estava escrevendo as notas, eu não tinha escrito essa observação aqui, tá? Então, essa observação aqui, ela mata o problema de fato, né? Ali, sem somente ser em algum ponto determinante diferente de zero. E você já tem isso aqui na sua condição, né? Você já tem isso na sua condição. Mais algum comentário? Dúvida, pessoal? Se eu vou ficar aqui mais um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, e aqueles que não têm dúvida, a gente encerra a aula por aqui e até quarta-feira. Eu acredito que a aula de quarta-feira eu acabo o conteúdo para a prova 1, tá? Para a P1. E depois as próximas aulas já não são mais conteúdo para a primeira prova. Então, o conteúdo para a primeira prova, se tudo der certo, vai até quarta-feira. Ok? Tranquilo. Bom dia e... Bom dia para todo mundo. Bom dia.